Bom, a princípio, nós diríamos o seguinte, que a história como um todo, ela não interfere nos meios de comunicação e nem no progresso dos meios de comunicação, porque a função principal da história é estudar os fatos sociais, não é? É como a sociedade se origina. Mas a sociedade ela tem outra dinâmica, que é muito própria, por exemplo, da questão econômica, da questão política, que é o que pauta, sim, o progresso dos meios de comunicação, assim como a questão tecnológica, não é? No entanto, a relação dos dois é uma relação muito próxima, porque ambos dizem respeito às questões sociais, ou seja, se eu pego a história vendo a questão social, se eu vejo os meios de comunicação evoluindo socialmente, se massificando, aí sim eu posso criar alguma ponte, alguma relação, na medida em que nós pensamos em como esses dois instrumentos provocam ou não o avanço social, não é? Nesse ponto, sim, há uma relação, mas uma relação que eu diria que, num primeiro momento, elas caminham separadas, não é? Quer dizer, a história tem a sua trajetória, os meios de comunicação têm a sua trajetória, e apenas convergem quando eles entram em conjunto na análise dos fenômenos sociais. Eu diria que é uma relação muito delicada, né? Quer dizer, extremadamente, vamos dizer assim, a gente caminha um pouco no fio da navalha, né? O que fez a televisão em termos concretos? Na medida em que ela se massifica, se pensamos no nosso país, né, quando ela começa na década de 50, mas ela vai evoluindo até chegar nos dias atuais, que seria, sem dúvida nenhuma, um instrumento que penetra em praticamente todos os lares, né? Sem dúvida nenhuma, ela pauta a vida das pessoas, né? Quer dizer, ou ela tem um poder muito forte de influenciar no cotidiano da sociedade, né? Ora, se eu tenho esse fenômeno que avança nesse nível, né, de penetrar, de influenciar, de determinar, de pautar a própria sociedade, e eu coloco os fatos históricos dentro da televisão, então, sem dúvida nenhuma, ela exerce um papel educativo, né, na medida em que evidencia, mostra como é que alguns episódios, alguns fatos do passado podem se tornar, sim, reproduzidos no mundo atual, tá? Eu diria que na relação história e televisão, o grande fenômeno que nós temos que provocou as grandes discussões foi na Escola de Frankfurt com os meios de comunicação de massa, não é? Quando estudou os meios de comunicação de massa, e a parte negativa que eles veem, não é? Ou seja, não é que eles fazem literalmente que os meios de comunicação provocam alienação, mas deixam entrever que manipulam, né? E nesse ponto, para nós, a televisão, no primeiro momento o rádio, mas depois a televisão se tornou, vamos dizer assim, o grande ícone para ser estudado, né? Então, sem dúvida nenhuma, né, nós temos esse fenômeno que é inquestionável, né? Quer dizer, se aparecer na televisão é pauta, se não aparecer na televisão não é pauta, né? Então, para historiadores, isso é fundamental. Bom, nos últimos tempos eu tenho me debruçado muito sobre essa questão, né? Que é uma questão que tem me preocupado muito, até porque são assim pontos de convergência, né? Quer dizer, tanto a história como os meios de comunicação e a televisão em concreto trabalham com fato, né? O fato é inevitável. Agora, para o historiador, o fato ele tem que estar sempre contextualizado, né? Ou seja, ele tem que ter uma sequência lógica na qual, ou não lógica, né? Mas tem que ter uma sequência na qual você vê o desdobramento do próprio acontecimento. Então, nós falamos que o fato histórico, para o historiador, se encaixa dentro de uma corrente que nós chamamos de história do tempo presente, que seria uma história geracional, ou seja, é através de uma geração que eu consigo identificar componentes estruturais, históricos, de continuidade e descontinuidade, para poder afirmar e entender o fato do momento. Já para os meios de comunicação, não necessariamente o fato tem que estar contextualizado. Por quê? Porque a preocupação deles é imediata. Né? Há uma corrente na história chamada história imediata que se preocupa muito com esse fenômeno. Né? Ou seja, você tem que dar o que acontece. Né? Quer dizer, o fato ocorreu, você tem que noticiar, não tem como. Né? E nem sempre, nesse fato de noticiar, você tem tempo para contextualizar. Não é que os meios de comunicação não contextualizem, não é? Porque uma entrevista bem feita não precisa de contextualização para descobrir determinados componentes. Mas essa diferença é muito significativa quando a gente vê em termos de processo.
né? Ou seja, se eu pego o fato de hoje e amanhã é outro, e depois é outro, depois é outro, eu não crio uma sequência. Então, nós falamos que isso aí fragmenta o fato, né? Quer dizer, o fato fica isolado, dividido. Eu noticio, mas tudo bem, não me preocupo com mais nada. Enquanto que o fato na história, não, ele cria essa sequência, não necessariamente a gente tem que dar valor a todos, não necessariamente você fica influenciado pelo que acontece no momento, né? Mas sim dentro de todo um contexto. E aí, então, o que ocorre é que, como nós não temos um diálogo muito claro entre a história e a televisão e os meios de comunicação como um todo, nós caminhamos no desencontro, né? Quer dizer, o que é o desencontro? Para o historiador, o meio de comunicação é superficial, e para o meio de comunicação, o historiador vive sempre no passado, né? Quando, na verdade, também ele pode viver no presente. Então, é aí que se estabelece o ponto de interrogação, ou seja, é, temos pouca conversa, quer dizer, dialogamos muito pouco, trocamos poucas informações, né? Temos muito pouco conhecimento um do outro, embora trabalhemos a mesma essência, né? Então, o que eu sempre venho defendendo nos últimos tempos é a convergência, ou seja, uma boa contextualização exigiria uma boa formação de quem trabalha com meio de comunicação, mas também o historiador tem que ficar muito atento ao cotidiano da forma como é apresentado pelo meio de comunicação, ou seja, o ideal é a convergência no diálogo, né? Que é o que de fato não está acontecendo. Penso assim, na medida que nos colocamos o fato de forma pública, ou seja, na medida que ele é visualizado, né, e ele chega à população, gostemos ou não gostemos, falemos que está manipulado ou não está manipulado, que está distorcido ou não está distorcido, a pessoa tem conhecimento, né? Quer dizer, você tem que tomar uma série tem acesso a uma série de informações e, evidentemente, você cria um fato. Imagino isso em muitas novelas, muitas minisséries, que pegam um fato histórico. Por que pegam um fato histórico para ser estudado? Pelo que nós tínhamos comentado, ou seja, a história e a comunicação trabalham com o cotidiano das pessoas, com o mundo social das pessoas. Ora, se eu pego o passado e eu trago para o presente, né, então eu estou trazendo conhecimento histórico para os dias atuais. A questão central nisso tudo é ver que recorte, que enfoque dá o meio de comunicação, ou seja, a perspectiva que ele adota. Né? Por quê? Porque eu posso muito bem manipular essa informação. Veja, eu trabalho com a parte visual, a parte sonora, a parte falada, os personagens, que geralmente são artistas por demais conhecidos. Tudo isto já determina um perfil nesse fato, né? Enquanto que a história, ela procura ver o processo. Então, eu não me atenho às pessoas, não me atenho apenas ao fato, não me atenho apenas a um interesse pessoal, uma vocação pessoal, e sim tem que ampliar um pouco esse debate. Então, aí nós temos o quê? Por um lado, a minissérie sim desperta uma consciência histórica, uma preocupação com o passado de saber, olha o que aconteceu, olha o que foi. Mas, por outro lado, nós temos que ficar muito atentos ao perfil e ao enfoque que se dá a essa minissérie. Ou seja, pode ser para, de alguma forma, apagar uma memória mais crítica, não é? E isso é muito problemático. A série, por exemplo, Os Anos Rebeldes, de uma emissora comercial, foi justamente isso, né? Quer dizer, despolitizar o debate, não é? Provocar só, porque incentivou só, ou favoreceu só um viés, né? Que é o viés da revolta, da contestação, da cultura, quando na verdade tinha um componente ideológico muito forte que não apareceu na série, e assim por diante. Nós temos muitos episódios onde isso fica extremamente claro, ou seja, o viés crítico de transformação social pautado pela história nem sempre é refletido pelo meio de comunicação, que tem a função essencial de entreter, né? Embora possa despertar um certo interesse, mas não na profundidade como é feito pelo historiador. É muito difícil a gente falar em documento dentro da história. Veja, para o historiador, assim como para os meios de comunicação social, tudo é fonte, né? Então, houve um período na história no qual predominava a chamada ideologia positivista, né? Que restringia os documentos apenas aos dados provenientes do poder público oficial, né? Ou seja, se não tinha um caráter oficial, não era aceito como válido, não era aceito como documento. Isso se transformou. Então, se transformou a tal ponto que hoje em dia nós podemos falar que um quadro é um documento,
E uma construção é um documento, né? Uma manifestação cultural é um documento, né? Então, o que existe por parte do historiador é uma revisão do que ele entendeu por fonte e por documento, né? Quer dizer, a história evoluiu, né? E, nesse ponto, nós falamos que o historiador tem a obrigação de estudar o produto midiático, que também se torna um documento, né? Quer dizer, ele em si, acabado, pronto, uma minissérie, por exemplo, é um documento que você pode trabalhar, né? Uma novela é um documento, o documentário é um documento, né? Então, o que acontece nesse ponto entre documento e de histórico e um documento vinculado no meio de comunicação? Então, na verdade, para o historiador, eu diria que o que ocorre no meio de comunicação é importante, mas é relativizado, como é qualquer documento, né? Quer dizer, a gente não pode pensar, como pensamos positivistas, que porque oficial é verdadeiro e é único. Não. Há diversos vieses que têm que ser ouvidos e representados. Então, se o meio de comunicação ele consegue manifestar esses vieses plurais, sim, é válido. Se ele não consegue, eu diria que prejudica mais do que ajuda, né? Quer dizer, porque cria uma ideia que se forma nas pessoas e que, como viu na televisão, como viu no meio de comunicação, é verdade, quando nós sabemos que há outros interesses que têm que ser desmascarados também, né? Eu diria assim que toda vez que nós trabalhamos com imagens, né, e isso é um ponto muito já debatido pelos historiadores, não tanto com a televisão, mas sim com o cinema, né? Quer dizer, cinema e história sempre tiveram uma relação muito próxima, né? O que nós temos, na medida em que você dá um recorte, qualquer recorte que você der, já é uma visão do autor, né? Quer dizer, veja, isso aí já é manipulado, né? Quer dizer, a partir do momento em que você faz uma escolha, que seleciona, né, que coloca determinadas imagens, determinados contextos, determinada música, determinada fala, né? Isto já é manipulação, né? Quer dizer, você está pretendendo uma finalidade. Para nós, ultimamente, no campo da história, o que nós falamos é o seguinte, é ver se o fenômeno comunicacional, como um todo, provoca a cidadania, né? Ou seja, eu vou relativizar o documento, eu vou relativizar a ideologia, vou relativizar o que seria o contexto social, contextualização, se trouxer cidadania. O que é cidadania? Se traz interpretações que despertem a consciência social, né? Pensando na coletividade, não em determinados grupos, né? E nesse ponto,